Você acha que aposentadoria é descanso? Eu achava isso também. Por 40 anos da minha vida, eu sonhei com o dia que eu ia parar de trabalhar. Sonhei com as manhãs sem despertador, com os almoços sem pressa, com os dias sem reunião. Hoje, aos 68 anos, depois de 6 anos vivendo esse sonho, eu posso te dizer: aposentadoria não é descanso, é luto. É acordar todo dia e não saber quem você é. E antes que você cometa o mesmo erro que eu cometi, antes que você chegue aos 62, achando que vai finalmente viver, eu preciso te contar o que aconteceu comigo. Porque talvez a minha dor sirva para alguma coisa. Talvez eu consiga salvar você de olhar para o espelho e não reconhecer a pessoa que te olha de volta. A diferença entre aposentadoria e morte é que na morte os outros te enterram. Na aposentadoria, você se enterra sozinho. Meu nome é Neuza Cardoso da Silva. Nasci em 1956, ano que Juscelino inaugurou a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Minha mãe dizia que foi um ano de promessas, de Brasil grande, de futuro chegando. Fui filha obediente. Fui esposa dedicada. Fui mãe ausente. Fui professora de matemática por 40 anos. Fui diretora de escola por 12. Fui a mulher do crachá, da pasta de couro, do salto médio batendo no corredor às 7 da manhã. Vivi 52 anos em Porto Alegre. Mesma cidade, mesmo bairro Bonfim, mesma rua. A casa mudou 3 vezes de cor, mas o endereço é o mesmo desde 1974. Mas tem uma coisa que mudou tudo. Uma coisa que ninguém me avisou, que ninguém me preparou, que nenhum planejamento financeiro do mundo consegue resolver. Deixa eu te contar sobre o dia 20 de dezembro de 2018. O dia que eu morri sem morrer. Tinha uma festa na escola, daquelas de fim de ano, com salgadinho requentado e guaraná quente. Os professores tinham feito uma vaquinha e me deram um relógio. Um relógio de prata com os ponteiros parados no número 12. Porque agora a senhora vai ter todo o tempo do mundo, dona Neuza. Todo mundo riu. Eu ri também. Peguei o relógio, fiz um discurso bonito sobre dedicação e educação, abracei cada um, chorei as lágrimas certas. Na segunda-feira seguinte, eu acordei às 6 da manhã, porque é o que eu sempre fiz. Durante 40 anos, o meu corpo acordava às 6 da manhã. Só que não tinha para onde ir. Fiquei deitada, olhando para o teto. O Armando, meu marido, já estava de pé. Aposentado há 8 anos, ele tinha rotina. Caminhada, café, jornal, mercado. Ele tentou me chamar para ir junto. Deixa eu descansar um pouco, amor. 40 anos acordando cedo, né? Ele foi sozinho. Como sempre ia. Eu fiquei ali, no escuro, ouvindo a casa em silêncio. E foi aí que começou. Nos primeiros dias eu achei que estava cansada. 40 anos cansa, né? Merecia descansar. Dormi até tarde, assisti televisão, li os livros que estavam empilhados na mesinha de cabeceira desde 2003. Na primeira semana, eu ainda estava feliz. Finalmente ia fazer as coisas que eu sempre quis. Ia aprender a fazer pão, ia começar aquele curso de italiano, ia organizar as fotos antigas, ia costurar as roupas que estavam rasgadas há anos. Na segunda semana, eu comecei a perceber o silêncio. A casa era silenciosa demais. O Armando saía, voltava, saía de novo. Tinha a vida dele. Os amigos da caminhada, o grupo do baralho, o churrasco de domingo com os vizinhos. Eu tinha o quê? Liguei para Marisa, minha melhor amiga do trabalho. A gente trabalhou junto por 23 anos. Sentava na mesma mesa no intervalo, dividia marmita, reclamava dos mesmos alunos, chorava das mesmas alegrias. Marisa, vamos tomar um café? Ai, Neuza, essa semana tá corrido demais. A gente se fala, tá? Esperei ela ligar. 2 semanas, 3, 1 mês. Liguei de novo. Marisa, saudade de você. Bora se ver? Neuza, é que agora sem você aqui fica difícil, né?
O intervalo mudou de horário, eu não consigo sair. Mas a gente se fala. A gente não se falou. Em fevereiro de 2019, eu percebi que Marisa não era minha amiga. Marisa era minha colega de trabalho. E colega de trabalho sem trabalho é só uma pessoa que você conheceu uma vez. Liguei para outras. Professora Sônia, professora Lenir, coordenadora Jaqueline. Mesma coisa. A gente se fala, a gente marca, depois a gente combina. Ninguém combinou nada. Em 40 anos de trabalho, eu não tinha feito uma amiga, nenhuma. Tinha feito 200 colegas, pessoas que dividiam o mesmo espaço, o mesmo café, a mesma reclamação. Mas quando eu saí daquele espaço, elas sumiram e eu fiquei sozinha. Mas não era só a solidão, era pior que isso. Era não saber o que fazer com as mãos. Eu passava o dia inteiro sem saber o que fazer com as mãos. Elas ficavam inquietas, procurando alguma coisa para segurar. Caneta, giz, prova para corrigir, alguma coisa. Eu abria a gaveta da cozinha e ficava olhando as colheres. Fechava. Abria de novo, contava elas. Organizava por tamanho. O Armando perguntava: "Tá tudo bem?" "Tá." Não estava. Em março, eu tentei começar aquele curso de italiano. Fui na primeira aula. Sala cheia de gente mais nova, animada, conversando sobre viagens que iam fazer, lugares que iam conhecer. A professora perguntou: "E você, dona Neuza, por que quer aprender italiano?" Eu fiquei em silêncio. Por quê? Por quê? Porque eu sempre quis? Mas por que eu sempre quis? Para quê? Para viajar? Eu não tinha com quem viajar. O Armando odiava avião. Para ler livros em italiano? Que livros? Para quê? Ah, só curiosidade mesmo. Não voltei na segunda aula. Em abril, eu comecei a não sair da cama. Não porque estava doente, simplesmente porque não tinha motivo para sair. Não tinha ninguém esperando por mim. Nenhum aluno precisando de mim. Nenhuma reunião. Nenhum horário. O Armando trazia café na cama. "Amor, levanta. Vamos dar uma volta?" Depois. Depois nunca chegava. Em maio, eu parei de tomar banho todo dia. Para quê? Para quem? Ia encontrar quem? O espelho? Eu olhava para o espelho e não reconhecia a mulher que estava ali. Cabelo branco despenteado, olhos fundos, pele flácida. Quem era aquela mulher? Não era a dona Neuza, diretora. Não era a professora respeitada. Não era a mulher do crachá. Era ninguém. O Armando tentou de tudo. Chamava para sair, trazia sorvete, colocava música, convidava os filhos para jantar. Eu fingia que estava bem. Sorria nas horas certas. Conversava o mínimo necessário. Mas quando todo mundo ia embora, eu voltava para o quarto, para o escuro, para o silêncio. Foi em agosto que eu tentei voltar. Liguei na escola. Falei com a nova diretora. Eu queria me oferecer como voluntária, dar aula de reforço, ajudar com alguma coisa. Silêncio do outro lado. "Olha, dona Neuza, a gente agradece muito, mas a escola mudou bastante, sabe? Tem metodologia nova, sistema novo. Seria complicado." Complicado. Eu, que construí aquela escola durante 28 anos, era complicada. Desliguei o telefone e chorei. Chorei porque eu percebi, eu não era necessária. Nunca fui. A escola continuou sem mim. Os alunos continuaram. Os professores continuaram. O mundo continuou. E eu? Eu parei. Você faz isso. Eu vejo. Todo dia alguém faz isso. Você acha que é o seu trabalho. Você acha que sem você nada funciona. Você acha que a sua identidade está no crachá, no cargo, no título. E quando tiram o crachá, você descobre que não tem nada embaixo. É só um buraco, um vazio, uma pessoa que não sabe quem é sem a função. Você acha que tem tempo para descobrir quem você é. Você acha que vai fazer isso depois. Você acha que a aposentadoria é para descansar. Mas a aposentadoria não é descanso, é confronto.
É olhar para você mesmo sem desculpa, sem distração, sem ocupação. E se você passou 40 anos fugindo de você mesmo, 40 anos se escondendo no trabalho, quando o trabalho acaba, sobra só você. E você não se conhece. Em 68 anos de vida, eu vi 12 pessoas entrarem em colapso depois da aposentadoria. Contei. O professor Mário, que morreu 3 meses depois de se aposentar. A dona Irene, que desenvolveu Alzheimer em menos de 1 ano. O seu Joaquim, que passou a beber todo dia. E eu. Eu que entrei numa depressão profunda aos 62 anos e levei 4 anos para conseguir sair da cama. Mas não precisa ser assim. 1. Sua identidade não pode depender do que você faz. Tem que vir de quem você é. Eu passei 40 anos sendo a professora Neuza. Não era Neuza. Era a professora Neuza. Quando tiraram o professora, sobrou um nome vazio. Uma pessoa sem conteúdo. Porque eu nunca perguntei, quem é Neuza sem a sala de aula? O que Neuza gosta? Com o que Neuza sonha quando não está corrigindo prova? Eu não sabia. Levei 3 anos de terapia para começar a descobrir, para começar a me conhecer. E sabe o que eu descobri? Que eu não gostava de matemática. Nunca gostei. Eu gostava de ensinar. Gostava de ver o olho do aluno acender quando entendia. Mas matemática era só ferramenta. E eu tinha passado 40 anos fingindo que aquilo me definia. A vida não é sobre o que você produz. É sobre quem você é quando ninguém está te avaliando. 2. Amizade não acontece sozinha. Você tem que plantar antes de precisar colher. Eu achei que trabalho dava amizade automática. 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante 23 anos. Se isso não cria amizade, o que cria? Mas amizade não é proximidade. É escolha. É investimento. É ligar sem motivo. É visitar sem ocasião. É lembrar aniversário. É estar presente fora do horário comercial. Eu nunca fiz isso. E quando eu precisei, quando eu estava sozinha dentro de casa olhando para o teto, não tinha ninguém para ligar, porque eu nunca liguei antes, nunca cultivei, nunca reguei. Amizade não nasce do café compartilhado no intervalo. Nasce do café que você toma na casa da pessoa no sábado de tarde, quando vocês não têm nada em comum além de quererem estar juntas. E eu nunca tive um sábado de tarde com ninguém. 3. O trabalho vai te substituir em 48 horas. Sua família te espera por décadas. Eu me aposentei numa sexta. Na segunda-feira seguinte, tinha outra diretora sentada na minha cadeira. Minha cadeira? Não. Era a cadeira da escola. Eu só estava emprestada. Mas sabe quem não me substituiu? Minha filha Patrícia. Patrícia tentou me ter como mãe durante 35 anos. Tentou me convidar para almoço, para conversar, para passear. E eu sempre tinha reunião, sempre tinha prova para corrigir, sempre tinha alguma coisa mais importante. Quando eu me aposentei e finalmente tive tempo, eu liguei para ela. Filha, vamos tomar um café? A mãe está livre agora. Ela foi educada. Sempre foi. Marcou. Foi. Conversou. Mas eu percebi, a gente era 2 estranhas educadas tomando café. Eu não sabia nada sobre ela, não sabia o que ela gostava de comer, qual era a banda preferida dela, com o que ela sonhava de noite. Porque eu nunca perguntei, e agora ela tinha 37 anos, vida própria, filhos próprios, e uma mãe que apareceu 35 anos atrasada. O trabalho te substitui, a família te espera. Mas esperar tem limite, e quando o limite acaba, o que sobra é gentileza. Não é amor, é gentileza de quem te deve respeito, mas não te deve presença. 4. Sonhos têm validade. Depois, pode ser tarde demais. Eu guardei sonhos na gaveta por 40 anos. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, eu vou aprender italiano. Quando eu me aposentar, eu vou fazer aquele curso de fotografia. Quando eu me aposentei, eu abri a gaveta. E sabe o que eu encontrei? Sonhos mofados.
Sonhos que não faziam mais sentido. Sonhos de uma Neuza que não existe mais. A Neuza de 45 anos queria viajar pelo mundo. A Neuza de 62 tinha artrose no joelho e medo de avião. A Neuza de 50 anos queria aprender italiano. A Neuza de 62 não conseguia lembrar onde deixou a chave. Sonhos não esperam. Sonhos têm idade certa, têm corpo certo, têm momento certo. E se você adia para depois da aposentadoria, pode descobrir que o depois chegou tarde demais. 5. Você não é o que você faz, mas se você só faz, você não é nada. Eu era o meu trabalho, só isso. Nada além disso. Não tinha hobby, não tinha paixão, não tinha nada que me definia além da sala de aula. E quando a sala de aula acabou, eu acabei junto. Levou 4 anos, uma terapeuta chamada Doutora Simone e um grupo de apoio para aposentados para eu começar a me reconstruir. Para descobrir que eu gosto de bordar, que eu gosto de ouvir jazz, que eu gosto de caminhar no parcão às 6 da tarde, que eu gosto de fazer pão. Não porque é útil, mas porque é gostoso amassar a massa. Pequenas coisas. Coisas que não servem para nada. Coisas que não produzem nada. Coisas que existem só porque eu gosto. E foi aí que eu entendi. Eu passei 62 anos produzindo e nunca aprendi a existir. Eu perdi o Armando em 2023. Ele partiu dormindo, sem aviso, sem despedida. Infarto fulminante. A Marisa eu nunca mais vi. Tentei ligar uma vez, em 2021, mas o número nem existia mais. A Patrícia a gente se fala. Uma vez por mês. Almoço educado. Conversa de superfície. Eu tento. Ela é gentil. Mas o tempo que eu perdi não volta. Eu não posso voltar. Não posso desfazer. Não posso pegar os 40 anos e reviver eles com mais equilíbrio, com mais presença, com mais consciência. Redenção não existe para os anos que já se foram. Mas eu ainda estou aqui. Tenho 68 anos. E se eu ainda estou aqui, tem um motivo. Esse motivo é você. É te contar isso agora. Antes que você chegue aos 62 e descubra que construiu uma vida linda por fora e vazia por dentro. Porque você está fazendo isso. Você está adiando você. Você está se escondendo no trabalho, na ocupação, na importância que você acha que tem. E quando tirarem sua importância, você vai descobrir que não tem nada embaixo. Você não tem tanto tempo quanto pensa. Você não tem décadas infinitas para descobrir quem você é. Você não tem garantia que vai chegar inteiro na aposentadoria. Eu tenho 68. Você tem menos, muito menos. Pensa em quem você é sem o crachá. Pensa em quem vai estar com você quando você não tiver mais função. Pensa no que você vai fazer com as mãos quando elas não tiverem mais trabalho para segurar. A vida não é sobre os dias que você trabalhou. É sobre os dias que você viveu. E viver não é produzir. Viver é existir com propósito, mesmo quando ninguém está te pagando para isso. Eu te avisei. Eu te mostrei o caminho. A aposentadoria não é o fim do trabalho. É o começo de você. E se você chegar lá sem saber quem é você, vai entrar em colapso. Como eu entrei. Não espera como eu esperei. Não se esconde como eu me escondi. Você não é o que você faz. Você é quem você é quando ninguém precisa de você. Descobre isso agora. Enquanto ainda dá tempo.